você? Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a revisão dos acordos judiciais durante a pandemia. Então vamos lá para a nossa parte 2 da revisão dos acordos judiciais no cenário trabalhista. Vamos lá! Vamos lá! Bem, no vídeo anterior, na parte 1, nós falamos sobre os institutos que têm sido utilizados na Justiça do Trabalho. Não são somente estes institutos que foram informados no vídeo anterior por mim. Eu considero estes os institutos mais importantes e mais utilizados hoje na Justiça do Trabalho durante a pandemia, no tocante ao pedido de revisão dos acordos judiciais. A gente falou sobre os institutos, que é o negócio processual jurídicos, as tentativas de audiência de conciliação e o princípio da cooperação, que está sendo muito utilizado também neste momento. Então hoje nós falaremos sobre quais são as decisões que têm sido tomadas dentro desses pedidos, né? Principalmente o que as partes têm transacionado, ou melhor, renegociado acerca destes pedidos. Bom, é importante informar o quê? Que as empresas, devido ao estado de calamidade decretado em março deste ano pelo governo federal, viu que as suas atividades foram paralisadas parcialmente ou paralisadas de forma total. Logo, é notório que se a sua empresa, se o empregador teve as suas atividades paralisadas parcialmente ou totalmente, as suas receitas também diminuíram consideravelmente. E eu digo mais, algumas empresas não tiveram nem receitas. Como pagar estes acordos que já haviam sido homologados antes da pandemia? As empresas não viram outra alternativa senão peticionar ao juízo informando o fato superveniente, bem como o que este fato superveniente originou para sua receita mensal. Logo, as empresas não teriam como continuar efetuando estes pagamentos, uma vez que tiveram as suas atividades paralisadas. Como você, empregador, como você, empresa, continuaria a pagar os acordos homologados antes da pandemia sem receita, né? Então, as empresas se viram num momento muito difícil, ainda estão se vendo em um momento muito difícil. Não só as empresas, mas também os trabalhadores que precisam destes valores porque tem caráter de verba alimentar, é uma verba alimentar que eles precisam. Os advogados destes trabalhadores também precisam do recebimento dos acordos, porque dali saem as verbas alimentares que são seus honorários. Então a Justiça do Trabalho começou a receber inúmeras petições com pedido de revisão de acordo. O que as empresas pedem, requerem nessas petições? Elas pedem a suspensão da execução do acordo, a suspensão do acordo. Elas pedem a exclusão da cláusula penal ou a redução da cláusula penal. Elas pedem um prazo, algumas têm pedido prazo de até 90 dias para que possam dar continuidade aos pagamentos das parcelas de acordo, parcelas estas reduzida a cláusula penal. São vários os pedidos. Lembrando que todos esses pedidos de revisão realizados pelas empresas atualmente não têm sido decididos unilateralmente pelo juízo do trabalho. Pelo contrário, o juiz abre vistas para as partes para que elas possam negociar. Aí que nós falamos muito do instituto que está sendo utilizado, que é o negócio processual jurídico, né? Então elas podem, durante o processo, durante aquele pedido, negociar, ou melhor, renegociar aqueles valores do acordo já homologado. O que tem acontecido na prática, em muitos casos? Advogado da empresa entra com o pedido de revisional de acordo. Nestes pedidos ele pede ou a suspensão da execução destes acordos, ou a exclusão da cláusula penal, ou a sua redução, né? Ou eles pedem também um prazo de até 90 dias para que eles possam dar continuidade ao pagamento
das parcelas. Parcelas estas que, segundo o pedido deles, não deverá conter nenhum acréscimo. São pedidos, esses são alguns pedidos, alguns requerimentos que as empresas têm feito na petição aí do pedido de revisional dos acordos. Então, os juízes têm chamado as partes, né, para que elas possam negociar, lembrando que a parte não é obrigada a negociar. A parte não é obrigada a aceitar nenhum tipo de renegociação. Mas o juiz tem que chamar as partes para que as partes possam se manifestar. O que tem acontecido é que quando a empresa entra com esse pedido, o juiz abre vista para a parte contrária e os advogados do reclamante, o reclamante muitas vezes não aceita. Sobre qual argumento? Olha, se tá difícil para a empresa neste momento, imagine para o meu cliente. A empresa, para pagar o trabalhador, ela precisa de receita. O trabalhador, para comer, ele precisa receber aquele acordo que é uma verba alimentar. Então, é um círculo vicioso. Então, diante disso, há o convite da tentativa de conciliação, há a faculdade da negociação processual, do negócio jurídico processual, e há o princípio da cooperação, onde as partes cooperam no processo, onde as partes cooperam entre si também. Então, no vídeo anterior eu falei dos institutos que estão sendo utilizados, né, pelo juiz do trabalho, e hoje eu estou falando quais são os pedidos que as empresas têm feito. Então, as empresas têm pedido a exclusão da cláusula penal ou a redução da cláusula penal, a suspensão da execução do acordo e tem pedido também um prazo, algumas até 90 dias, para dar continuidade aos pagamentos dos acordos sem a inclusão da cláusula penal. Então, alguns advogados de trabalhadores, eles têm aceitado, têm negociado, estão havendo muitas aí, como eu posso dizer, muitas renegociações, porque o momento pede, não há o que se fazer. Estamos diante de uma crise econômica mundial, uma crise sanitária mundial. Estamos diante de uma crise econômica mundial. Nós precisamos, as partes precisam cooperar. Eu venho falando isso repetitivamente, porque é necessário o princípio da cooperação no processo e cooperação entre as partes, né, para que possa resolver este problema, ou pelo menos tentar resolver aí o pagamento desses acordos que vinham sendo pagos pelas empresas, mas que infelizmente, pelo fato superveniente da pandemia, as empresas tiveram suas receitas desmoronadas. Importante informar para você, trabalhador, que o trabalhador não é obrigado a renegociar. O trabalhador não é obrigado a aceitar o pedido da empresa. As partes são chamadas ao processo para que possam se manifestar. O juiz do trabalho tem recebido as petições com os pedidos de revisão de acordo. O juiz abre vistas para a parte contrária se manifestar. Então, muito tem se ouvido também falar indevidamente de que a empresa pediu a revisão, isso não é justo, já fez coisa julgada, não pode, não cabe esse tipo de petição. Reitero novamente, a parte não é obrigada a renegociar. A parte não é obrigada a aceitar nenhum tipo de acordo. A parte tem que se manifestar. E como em qualquer manifestação, é necessário fundamentar. Assim como a empresa que solicita o pedido de revisão de acordo, que eu acho válido neste momento, porque estamos diante de um caso, de um momento atípico, respeitando, claro, todos os outros colegas que pensam de forma diversa, mas eu acredito que a empresa precisa tentar resolver. A empresa precisa tentar continuar a pagar o acordo que ela transacionou lá atrás. Mas lembramos que os trabalhadores não são obrigados a aceitar. Trata-se de uma tentativa, trata-se de um pedido que vai ser apreciado pelo juízo, logo depois que a parte contrária se manifestar. Então é importante dizer que tem muitas correntes que falam que não pode, onde já se viu
homologou o acordo, fez coisa julgada material, não há que se falar mais em revisão de acordo. São correntes, né? São pessoas que defendem, correntes que defendem que sim e correntes que defendem que não. Eu particularmente entendo que neste momento a empresa age de boa fé quando ela faz o pedido de revisional de acordo. E quando ela coloca neste pedido, quando ela fundamenta o seu pedido, não só por conta da pandemia, mas ela fundamenta o seu pedido juntando aos autos a sua receita, a sua diminuição de receita, e a empresa não só peticione requerendo isso, mas que ela também junte ao seu pedido comprovação de que realmente sua receita diminuiu, porque nós sabemos que tem empresas que consideravelmente elas lucraram nesse período de pandemia. Estamos falando das atividades essenciais. Mas sabemos que tem empresa que simplesmente paralisou totalmente. De onde que ela vai tirar essa receita para pagar você, trabalhador? Então, todo pedido há que se ter um fundamento plausível. Eu não vou peticionar na Justiça do Trabalho, olha, Vossa Excelência, eu quero a suspensão da execução do acordo porque estamos em tempos de pandemia. Não, não. Eu preciso fazer o pedido, fundamentar o meu pedido e principalmente você, empregador, juntar documentos comprobatórios que comprovam a minha redução de receita. Isso é muito importante. Por fim, é preciso analisar cada caso. Cada caso é um caso, né? Isso é bem clichê, mas é verdade. Cada caso é um caso. Outra coisa, precisamos desmistificar essa ideia de que por conta do estado de calamidade pública, todos os acordos judiciais trabalhistas ficarão suspensos, ou todos os acordos judiciais trabalhistas sofrerão interferência do judiciário. Não. Existem pedidos que as empresas estão peticionando ao juízo, fundamentando e comprovando o porquê desse pedido. Fundamentação e documentos comprobatórios. Então, não há de forma generalizada que todos os acordos judiciais trabalhistas sofrerão alterações nas suas cláusulas, que todos os acordos serão renegociados. Não. Isso vai depender muito do artigo 190 do CPC, se as partes negociarem no processo. Então, é necessário que as partes se manifestem e o juízo fará, lógico, o seu juízo de valor e vai aí indeferir ou deferir tal pedido. Lembrando que tem muitas empresas que fizeram estes pedidos e que foram negados. Tem muitas varas do TRT2 que no despacho já sai lá. Esta vara não suspende acordo unilateralmente. Então, é muito importante também que você, empregador, entenda que não é que porque estamos no estado de calamidade pública que todos os acordos judiciais serão suspensos ou que eles serão. Não existe essa afirmativa. Existe esta possibilidade desde que haja a manifestação da parte contrária e principalmente que esse pedido esteja bem fundamentado. Então hoje nós encerramos o assunto acordo judicial. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, mande via direct, comente aqui embaixo, comente nos comentários, faça seus comentários aqui, mande sua dúvida para mim pelo direct e eu aguardo você no próximo vídeo com mais um assunto de atualidades do direito do trabalho. Um grande abraço para vocês!